Bom dia, boa noite. Nesta aula a gente vai ver um objeto um pouquinho diferente, que é a esfera no espaço. Mas antes de tratar da esfera, a gente vai falar do círculo, que é um objeto muito similar, só que no plano. Então vamos ver o caso do círculo. E aí quando eu digo círculo, eu quero dizer a circunferência, que é só a bordinha. Então vamos revisar isso, usando as coisas que a gente viu até agora. Então, como é que a gente descreve uma circunferência, que é essa azul aqui? Então, a definição de um círculo é muito simples. A definição de um círculo é que, dado um ponto O, por exemplo, que é a origem, a distância até esse ponto no círculo tem que ser uma constante. Essa é a definição. Então, esse ponto daqui, esse ponto P até esse ponto é um certo valor, nesse caso é 3, e ele vai sendo igual a qualquer outro ponto que eu pegar aqui nessa curva azul. Então esse é o lugar geométrico do círculo, da circunferência, no plano. Então a gente já sabe como escrever isso de uma outra forma. Se a gente tiver uma base ortonormal, a gente consegue as coordenadas x e y de qualquer ponto P. E aí, para definir a distância de O até P, a gente usa a norma de O até P. E a norma, usando essas coordenadas, a gente já sabe que é dado pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o que está aqui, usando Pitágoras basicamente. E essa distância tem que ser uma constante que é chamada de R, que é o raio. É o raio daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Mas ao invés de ficar carregando essa raiz quadrada, que é meio chato, a gente geralmente toma o quadrado. Então a equação que a gente consegue é essa equaçãozinha aqui, a equação reduzida do círculo com centro na origem e raio R. Nesse desenho específico, o raio é 3. Então a nossa equação reduzida é essa aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. Vamos ver mais um exemplo. E se o centro não fosse a origem? Então, se o centro fosse esse ponto aqui, 3, 2, certo? 3 aqui na coordenada x, y e vale 2. Eu quero que essa distância aqui seja fixa. Então, no caso aqui, a distância até aqui é 3, certo? Daqui até aqui também é 3. Então, se eu tiver um círculo que tem centro 3, 2 e raio 3, a gente usa a definição e a gente quer que a distância, certo? De C até todos os pontos P aqui na curva azul, certo? Seja constante. Então, a gente pega o vetor que vai daqui até aqui, certo? CP, que é dado por essas coordenadas aqui, certo? E isso aqui, a distância, ou a norma desse negócio, tem que ser constante. Então, norma ao quadrado, R ao quadrado, eu vou conseguir essa equaçãozinha aqui. Então, x menos 3 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado, isso é igual a 9. Então, esta aqui é a nossa equação reduzida para este círculo aqui. Bom, mas a princípio a gente podia expandir esses quadrados aqui. Se a gente faz isso e simplifica, a gente consegue esta equaçãozinha aqui. Já dá para imaginar que o x, quando vai ao quadrado, vai ter um termo x ao quadrado. E esse termo, quando vai ao quadrado, vai aparecer um y ao quadrado. Então, tem x ao quadrado, y ao quadrado, certo? Aqui, o segundo termo vai ser x vezes 2 vezes 3, certo? Vezes menos 3. Então, eu vou ter menos 6x. Então, menos 6x que está aqui. E assim por diante. Eu vou ter um outro termo que vai com y e um outro termo que não depende nem de x nem de y. Então, esta equação aqui é uma equação nova, que vocês não tinham visto até agora. A gente já tinha visto equações lineares desse tipo aqui, que no plano representavam retas. Nesse caso, isso aqui é quadrático. E além disso, esses dois coeficientes aqui são iguais e iguais a 1. A princípio, se fossem só iguais, a gente podia dividir a equação inteira pelo mesmo número, não tem problema nenhum. E aí, essa equação aqui é chamada de equação geral do círculo, que nesse caso tem raio 3 e centro 3, 2. E aí a gente já consegue imaginar que qualquer equação geral para o círculo vai ter essa forma aqui, ou pode ser escrita nessa forma aqui, onde os coeficientes que vão com x ao quadrado e y ao quadrado são iguais a 1, certo? São unitários. E tem mais três coeficientes aqui, a, b e c, que alguns podem ser zero.
Por exemplo, no caso extremo onde a é 0, b é 0 e c é 0, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 0. Que objeto é esse? É simplesmente a origem, onde x é igual a 0 e y é igual a 0. Por outro lado, a equação reduzida vai ter essa forma aqui, quando o centro tem coordenadas a, b. Então, x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado e r ao quadrado. Esta é a equação reduzida. Dá para ver que a gente pode ir de uma forma para outra. Então, por exemplo, vamos ver esse exemplo aqui. Transforme essa equação geral aqui para a forma reduzida. Então, não está sendo pedido, mas a gente pode verificar que os coeficientes que vão com x ao quadrado e y ao quadrado já são 1. Então, já está ok. Vai ser um círculo, se existir. Beleza. Para transformar isso na equação reduzida, o que a gente faz é completar quadrados, que é o seguinte processo. A gente usa essa identidade aqui, que vocês todos devem conhecer. E aí, a gente está interessado nesse termo e nesse termo. Portanto, a gente subtrai esse termo aqui. Então, x menos a ao quadrado, menos a ao quadrado. Se eu pegar essa combinação aqui, eu vou ter isso aqui menos a ao quadrado. Portanto, eu tenho x ao quadrado menos 2ax. Então, eu vou ter um termo quadrático em x e um termo que é linear em x. E esses são esses termos aqui, x ao quadrado menos 2x. Portanto, eu posso transformar x ao quadrado menos 2x em algo que é ao quadrado, certo? E não tem nada linear em x, menos 1. Então, se eu comparo esse lado aqui com esse lado aqui, eu estou descobrindo que, quer dizer, se eu comparo esse lado com esse lado aqui, eu estou descobrindo que a é igual a 1. Portanto, eu vou do lado esquerdo aqui e descubro que eu escrevo a igual a 1, certo? A é igual a 1. De novo, eu tenho y ao quadrado mais 2y. Então, comparo aqui e eu estou descobrindo que a é igual a menos 1, porque isso aqui tem que ser igual a isso aqui, trocando x por y, claro. Então, nesse caso, a é igual a menos 1. Então, a é igual a menos 1, coloco aqui, certo? E descubro que eu posso escrever isso aqui nessa forma onde os quadrados são completados. Y mais 1 ao quadrado menos 1. Então, eu pego essas coisas aqui e substituo aqui, certo? Eu tenho esse termo e esse termo, e esse termo e esse termo aqui. Então, eu substituo. Quando eu substituo, eu vou obter x menos 1 ao quadrado menos 1, y mais 1 ao quadrado menos 1, e tinha o menos 5 que já estava lá. Então, simplifico. Menos 1, menos 5. Então, menos 7. Passo 7 para o outro lado, eu vou ter esta equação aqui reduzida. E aí, na equação reduzida, é fácil extrair tudo que a gente precisa. Então, o centro é o ponto com coordenadas 1 e menos 1, certo? Aqui é mais, mas as coordenadas é menos 1. Porque é a diferença, é o vetor. E esse negócio aqui é o raio ao quadrado, portanto, o raio é a raiz de 7. Beleza. Então, a gente pode passar para a esfera. Então, para a esfera, que é esse objeto azul aqui, ou para a superfície esférica, certo? Eu vou falar esfera, mas é a superfície esférica. Nesse caso, é a generalização mais básica, certo? Então, o que é a superfície esférica? É uma superfície que tem uma certa distância fixa, que tem uma distância fixa relativa a um certo ponto C, que é o centro. Nesse caso, se o centro for a origem, então se a distância da origem relativo a todos os pontos da esfera, se eles forem igual a 2, então a distância ao quadrado tem que ser igual a 2 ao quadrado. E aí, se eu pegar coordenadas numa base ortonormal, eu vou ter coordenadas x, y e z, e aí essa distância aqui vai ser dada por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, e isso é igual a 4. Então, este objeto aqui, onde essa distância aqui é 2, pode ser descrito por esta equação reduzida aqui, cujo centro é a origem e o raio é 2. Então, obviamente, a gente não precisa ter a origem como centro. Então, se a gente tivesse outro centro, A, B e C, que nem a gente tinha no caso da circunferência, a gente vai ter esta equação reduzida aqui. Então, x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, z menos c ao quadrado é igual a r ao quadrado, e r é o raio, certo? Aqui aparece r ao quadrado. Se a gente expandir esse negócio, aí a gente vai conseguir a equação geral, que vai ter esta forma, bem parecida com o que a gente tinha antes. Então,
ao invés de só ser x ao quadrado mais y ao quadrado, eu vou ter também z ao quadrado. Esses três coeficientes aqui são iguais. E a gente pode transformar para 1. E aí vai ter mais 4 coeficientes, a, b, c e d, que alguns podem ser zero. A gente pode passar de uma forma para outra, assim como a gente fez para a circunferência. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Dado esta superfície esférica com esta equação geral, passe para a forma reduzida. Então, já podemos verificar que a parte que vai com x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado, todos têm coeficientes 1. Então, não preciso mais mexer nessa equação. Tudo que a gente precisa fazer é completar os quadrados como a gente fez antes. Então, x ao quadrado e menos 4x, certo? Reescrevo dessa forma, completando o quadrado. X menos 2, certo? Aqui tem um 2. Pego o 2 aqui ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Y ao quadrado mais 2y. Então, a gente já viu isso. Y mais 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. E z ao quadrado menos 8z é z menos 4, certo? Aqui é 2 vezes a. Então, a é igual a 4. Então, z menos 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado. Então, colocando essas coisas na nossa equação e simplificando um pouquinho os números que não dependem de x e y, eu vou conseguir esta equação reduzida. Dessa equação reduzida, é fácil ver que o centro tem coordenadas 2, menos 1 e 4. Então, 2, menos 1 e 4. E esse termo aqui é o raio ao quadrado, portanto, o raio é raiz de 8. Para finalizar este vídeo, eu vou deixar uns exercícios para vocês pensarem. Então, se eu tiver uma equação geral nesta forma aqui, que é quadrático, certo? E tem os coeficientes aqui. Esse negócio representa uma esfera ou não? Bom, quando eu digo esfera, de novo, é uma superfície esférica. Segundo exemplo, se eu trocar só esse sinal aqui, menos 4 por 4, continua sendo uma esfera? Então, eu vou deixar isso aqui para vocês pensarem um pouquinho.